Ministério da Fazenda está implantando gradualmente o Projeto do Conhecimento do Transporte Eletrônico, o CTE. Esse documento eletrônico requer o uso de certificado digital válido e irá registrar, para fins fiscais, uma prestação de serviço de transporte de cargas realizada por qualquer modal. Os contribuintes que prestam esse tipo de serviço e que não optaram pelo Simples Nacional e que não estejam enquadrados desde dezembro de 2012 precisam aderir ao CTE já a partir de 1º de agosto de 2013. Para falar mais sobre o assunto, convidamos a advogada e pós-graduada em Contabilidade Tributária, Rosivane Baraldi Cofani, que é consultora de impostos na IOB Folha Matic. Ao final de sua apresentação, ela debate o tema com a conselheira do CRC-SP, Vitória Lopes da Silva. Olá, trataremos sobre a tributação do ICMS na prestação de serviços de transportes, mais especificamente a respeito do conhecimento de transporte eletrônico, CTE, que é um dos subprojetos do SPED, para emissão de documento fiscal eletrônico e está sendo desenvolvido de forma integrada entre os estados, Receita Federal do Brasil, representantes de transportadoras e agências reguladoras do setor de transportes. O CTE está caminhando, se desenvolvendo paralelamente, lado a lado, com os demais subprojetos do SPED, que hoje são o SPED Contábil, o SPED Fiscal, a EFCONT, a EFD Contribuições, a EFD do Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica e a Nota Fiscal Eletrônica Modelo 55. O CTE é o documento fiscal modelo 57, que existirá de forma apenas digital, será emitido por transportador credenciado pela Secretaria de Fazenda, terá a validade jurídica garantida pela assinatura digital do emitente e pela autorização de uso concedida pelo fisco estadual e, principalmente, documentará as prestações de serviço de transporte. As principais mudanças que o SPED vai acarretar no dia a dia dos profissionais da contabilidade é a autorização documento a documento antes do início da prestação de serviço de transporte, a quebra do paradigma papel através da existência digital em arquivo formato XML, o cruzamento entre as informações apresentadas e os demais projetos do SPED, a transmissão das informações via web service e a retenção das informações em banco de dados da Receita Federal do Brasil. A legislação federal que regulamenta, que institui o CTE hoje vigente, é o ajuste CINIEF 9 de 2007. Ele vem instituindo, dispondo sobre o conhecimento, sobre a emissão do conhecimento de transporte eletrônico e o documento auxiliar do conhecimento de transporte eletrônico, o DACT. Junto temos o Ato COTEP ICMS 18 de 2012, que vem aprovando o Manual de Orientação do Contribuinte para a elaboração do XML e o Manual de Orientação do Contribuinte DACT, versão 1.00b. E as notas técnicas que orientam sobre o preenchimento de esquemas do XML e outras informações que devem constar nos arquivos digitais. No estado de São Paulo, a legislação reguladora é o Regulamento do ICMS de São Paulo, Decreto 45.490 de 2000, artigo 212-O, e principalmente a Portaria CAT 55 de 2009. Quando falamos de CTE, logo imaginamos que ele representa o contrato firmado entre as partes para caracterizar a relação jurídica em deslocar pessoas ou bens e mercadorias de um ponto ao outro mediante remuneração. Logo, nesse cenário, as pessoas envolvidas são o transportador, que é o emitente do CTE, relativo à prestação de serviço de transporte que ele irá executar, o remetente, que é a pessoa que promove a saída inicial da carga, o destinatário, que é a pessoa a quem a carga é destinada, o tomador de serviço, que é a pessoa que contratualmente pagará pelo serviço, podendo ser este o remetente, o destinatário ou o consignatário, que é um terceiro interveniente. A legislação do CTE está pedindo as informações relativas ao expedidor, que é aquele que entregar a carga ao transportador para efetuar o serviço de transporte,
e o recebedor, que é aquele que deve receber a carga do transportador. Lembre-se, estamos entendendo por enquanto que o expedidor e o recebedor poderão ser identificados na subcontratação, redespacho ou ainda no caso de agenciamento de transportes. Ainda são espécies do contrato de transporte a subcontratação de serviço, que é aquela que ocorre quando firmada na origem da prestação de serviço por opção do prestador de serviço de transporte em não realizar o serviço por meio próprio, e o redespacho, que é o contrato em que um prestador de serviço de transporte, redespachante, contrata outro prestador de serviço de transporte, redespachado, para efetuar a prestação de serviço de parte do trajeto. Em relação à competência tributária da prestação de serviços de transportes, pensamos na previsão do ICMS, que vai incidir na prestação intermunicipal e interestadual, onde o início e o término do transporte ocorrerá em municípios e estados diversos. Lembre-se, o CTE acobertará somente a prestação intermunicipal e interestadual que estão sujeitas ao ICMS. Quando a prestação de serviço de transporte ocorrer entre municípios, ou seja, quando o início do transporte e o fim ocorrer dentro de um mesmo município, a competência tributária será do ISS. O objetivo do CTE é substituir a emissão em papel dos seguintes documentos fiscais: nota fiscal de serviço de transporte modelo 7, quando utilizada em transporte de cargas, conhecimento de transporte rodoviário de cargas modelo 8, conhecimento de transporte aquaviário de cargas modelo 9, conhecimento aéreo modelo 10, o conhecimento de transporte ferroviário de cargas modelo 11 e a nota fiscal de serviço de transporte ferroviário de cargas modelo 27. A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e de outros estados prevê o credenciamento que poderá ser voluntário quando solicitado pelo contribuinte ou de ofício quando efetuado pela própria Secretaria da Fazenda, onde esta expedirá o ato de credenciamento e obrigatoriedade para emissão do conhecimento de transporte eletrônico. O credenciamento, assim como o descredenciamento, é possível e será efetuado mediante acesso ao portal do conhecimento de transporte eletrônico estadual, que é fazenda.sp.gov.br/CTE. A obrigatoriedade para emissão do conhecimento de transporte eletrônico já foi fixada e está prevista no ajuste CINIEF 9 de 2007, cláusula 24ª. Para 1º de dezembro de 2012, abrangendo os modais rodoviário, somente para os transportadores rodoviários relacionados em ato específico, dutoviário, ferroviário, em 1º de fevereiro de 2013 para o modal aéreo, em 1º de março de 2013 para o modal aquaviário, em 1º de agosto de 2013 para os demais contribuintes do modal rodoviário não optantes do Simples Nacional e 1º de dezembro de 2013 para os rodoviários optantes pelo regime Simples Nacional. Atenção, ressaltamos que a obrigatoriedade abrange todos os estabelecimentos localizados em território paulista e não se aplica ao microempreendedor individual. O CTE deverá obedecer a alguns requisitos, que são a observação do layout no padrão XML, por meio de programa desenvolvido ou adquirido pelo próprio contribuinte, ou ainda o disponibilizado pela Secretaria da Fazenda, deverá ser emitido nas mesmas hipóteses os documentos fiscais relativos a cada modal previstas no regulamento do ICMS, deverá conter os dados dos documentos fiscais relativos à carga transportada. Para o trânsito da mercadoria, deverá ser emitido o documento auxiliar do conhecimento de transporte eletrônico, chamado DACT, que deverá ser emitido conforme layout estabelecido em ato COTEP, poderá ser impresso em uma via ou mais em papel comum,
somente poderá ser utilizado após a concessão da autorização de uso do CTE e poderá sofrer alteração de layout por regime especial autorizado pela Secretaria da Fazenda. Um resumo do modelo operacional da comunicação do sistema emissor do CTE até a geração do DACT e entrega da carga ao destinatário poderá ser descrito da seguinte forma. A sequência é a emissão do arquivo XML pela transportadora e solicitação da autorização de uso desse CTE para a Secretaria da Fazenda emitente, que providenciará a validação observando cadastro, credenciamento, assinatura digital, o esquema XML e a numeração do documento. A Secretaria da Fazenda, então, devolve a autorização, o pedido de autorização de uso e, autorizado, a transportadora vai imprimir o DACT, que vai acobertar o transporte da carga até o destinatário, juntamente com o DANF, né? Então, a gente pode entender que o DACT está para o CTE, assim como o DANF está para a nota fiscal eletrônica, pois num único transporte, desde o início até o final, a gente pode visualizar e imaginar a ocorrência de dois fatos geradores do ICMS, um para a circulação da mercadoria e outro para a prestação de serviço de transporte. O destinatário recebendo a carga e, evidentemente, o DACT, deverá visualizar e confirmar as informações acessando os dados, o banco de dados da Secretaria da Fazenda da sua jurisdição e assim como o banco de dados da própria Receita Federal do Brasil, que será o repositório nacional de todas essas informações. O profissional da contabilidade, no dia a dia, deverá observar o layout, deverá observar alguns requisitos para preenchimento do arquivo. No manual de orientação do contribuinte, nós vamos observar que o XML do CTE vai solicitar muitas informações. Dentre elas, o prestador deverá indicar se o CTE está sendo emitido de maneira normal, em contingência, como é que está sendo emitido, se está sendo emitido com autorização em contingência pela SVC do Rio Grande do Sul ou da Secretaria da Fazenda de São Paulo. Deverá informar o tipo do CTE, por exemplo, 0 se for um CTE normal, 1 se for um CTE de complemento de valores, 2 se for um CTE para anulação de valores, na hipótese de emissão com valor a maior, e 3 se for um CTE substituto. Ainda na estrutura genérica do arquivo XML, do layout, no layout a gente pode observar o requisito para preencher o local de retirada quando diferente do endereço do remetente, o local de entrega da carga quando diferente do endereço do destinatário, os valores da prestação de serviço, as informações relativas aos impostos, as informações do seguro da carga que atualmente são obrigatórias e o modal do transporte. No layout que abrange a estrutura rodoviária, o contribuinte vai ser obrigado a informar o Registro Nacional de Transportador Rodoviário de Cargas, a data prevista para entrega da carga, o indicador de lotação, as ordens de coleta, informações sobre o vale-pedágio, dados dos veículos, proprietários dos veículos e as informações dos motoristas. No layout aeroviário, as informações solicitadas são referentes à minuta, data prevista para entrega, informações de tarifa como classe, código, valor e natureza da carga, dimensão, manuseio, etc. Na estrutura aquaviário, nós vamos ter que informar o valor do adicional de frete para a renovação da marinha mercante, número de booking, que é a reserva, informações das balsas, especificação dos contêineres, dados dos lacres e outras informações
relativas a essa modalidade de transporte. Na estrutura ferroviária, temos a informação do tipo de tráfego, se é próprio, se é mútuo, se é um rodo ferroviário, se a ferrovia, qual é a ferrovia do emitente, a identificação do trem, as informações das ferrovias envolvidas, os detalhes dos vagões, etc. Na estrutura dutoviário, o valor da tarifa, a data de início da prestação de serviço e a data de fim da prestação de serviço. Ressaltamos que o transporte dutoviário é utilizado basicamente para transporte de produtos químicos, combustíveis, produtos perigosos. O CTE deverá ser emitido pelos profissionais da contabilidade através do emissor gratuito do CTE, disponibilizado pela Fazenda do Estado de São Paulo no portal estadual. A versão atual do emissor gratuito é a 1.2.9 e encontra-se disponível para teste e emissão para validade jurídica. O sistema emissor do CTE é simples, é de fácil manuseio, é fácil de preenchimento. As principais telas são as seguintes. Nós temos a de cadastro de emitentes, né, que são os transportadores. Aqui nós podemos cadastrar vários transportadores emitentes do conhecimento de transporte eletrônico. Nós podemos cadastrar todos os nossos clientes por emitente, né, considerando remetente, destinatário, consignatário, recebedor, expedidor. E devemos preencher e observar a solicitação do preenchimento de todas as abas, né? Então, o próprio sistema emissor da Secretaria da Fazenda é didático, ele é intuitivo, ele pede e induz um preenchimento intuitivo. Depois de digitado todas as informações solicitadas por todas as abas do sistema emissor, o profissional deverá validar o arquivo com as informações declaradas. Validando o arquivo, o XML passará do status de digitação para validado e então o DACT poderá ser visualizado e impresso para a saída da carga até o destinatário. Atente-se para alguns pontos relevantes em todo esse sistema, em toda essa mudança que o SPED vem trazendo no nosso dia a dia. O SPED fiscal, contábil, NFE e o CTE são caminhos sem volta. Empresas transportadoras devem acompanhar permanentemente o andamento desses projetos e avaliar o melhor momento de aderi-los. Avaliar o grau desejado de integração do CTE e verificar se é interesse ou não de aproveitar o momento para integrar aos seus sistemas atuais. E aproveitar este momento de mudança, de emissão do conhecimento de transporte eletrônico, para rever processos, ganhando agilidade e confiabilidade nas suas informações. Rose, em quais situações o CTE poderá ser cancelado? Vitória, o transportador poderá cancelar o CTE desde que a prestação de serviço de transporte não tenha sido iniciada, desde que não tenha decorrido período máximo de 7 dias a partir da data da concessão de autorização de uso do fisco. E aí eu acrescento uma observação de que a legislação federal traz uma previsão de 168 horas, né, para que o transportador observe o prazo de cancelamento do CTE. A legislação estadual de São Paulo é que prevê os 7 dias, tá? E também não poderá ser cancelado o documento se já tiver sido emitida carta de correção. E o que fazer com os documentos fiscais em papel relativos ao modal em que o contribuinte passa a ser obrigado a emitir o CTE, Rose? O transportador deverá
comunicar a inutilização de todos os formulários em papel que ele tiver no estabelecimento ao posto fiscal da sua jurisdição, observando o prazo de até o 15º dia do mês subsequente à data da obrigatoriedade de emissão do CTE. E sobre a guarda e escrituração da documentação digital, o que fazer? Tanto o transportador quanto o tomador deverão conservar as informações em arquivo digital no prazo de 5 anos. E não esquecerem de que é o modelo 57 que será levado a registro nos livros fiscais. Também reforço, que os documentos inutilizados, cancelados e os denegados de uso pelo fisco deverão ser escriturados nos livros fiscais. Rose, agradecemos a sua presença aqui conosco, elucidando um tema tão importante para nós, profissionais da área contábil. Eu é que agradeço por terem me recebido. Muito obrigada. O Espaço Técnico deste mês fica por aqui, agradecendo aos convidados pela participação. Outras informações importantes para o setor contábil você confere nos programas CRC-SP Notícias, canal IFRS PMEs e também no CRC-SP Conversa. Continue ligado na TV CRC-SP e até a próxima.